Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar Fausto do Goethe. Temos aqui esta obra monumental em todos os sentidos que vocês imaginarem, em termos de volume, mas não se assustem porque aqui a edição é bilíngue, então metade disso em português, metade em alemão. Então primeiro falar de Goethe. Goethe ele foi o grande autor, o grande escritor alemão, acho que de 2 séculos, a gente pode considerar século XVIII e século XIX. Ele morreu no começo do século XIX. Ele demorou muitas décadas para chegar a essa versão aqui do Fausto. São 2 livros, ele fez em momentos diferentes e ele foi fazendo versões, alterações. Então demorou décadas para chegar a isso. Por que o Goethe foi o grande autor, escritor deste período que eu falei? Não só pela questão estética, né, da forma, do cuidado com a língua e de tudo mais. Goethe foi um autor que reuniu em suas obras o que mais importava para o perfil do homem alemão naquela época. A gente está aqui em que momento histórico? Século XVIII, século XIX. A Alemanha estava se constituindo como um Estado-nação. A unificação da Alemanha aconteceu no século XIX. Hein? Então, quando um país está se desenvolvendo rumo a uma nação, o que ele busca? Uma unidade de língua, uma unidade territorial e uma identidade. Isso que nos importa mais. E a gente está falando aqui de um momento de ascensão da burguesia, uma ascensão política, né? Domínio total da burguesia. E isso importa muito na obra de Goethe. A gente há de se lembrar que Goethe foi aquele que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther. Foi um livro ícone ali naquele momento histórico, século XVIII, ícone do romantismo, porque ele pintou um jovem burguês que queria ir contra o seu destino. Ele estava apaixonado por uma moça que estava comprometida. É o ícone do romantismo por quê? Porque está ali pintando o sujeito moderno, burguês, com a dificuldade de se encaixar na realidade. É um sujeito cindido, é um sujeito com uma subjetividade altamente aflorada. Tanto que este livro causou uma série de suicídios na Europa. Pessoas que já não se adequavam, não estavam confortáveis com a situação que estavam, queriam ir contra o destino dado por quem? Por Deus? Não só por Deus, pela família, pela sociedade, pelas instituições. Uma outra obra muito importante de Goethe foi Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister. Eu não li esta obra toda ainda, eu li só um trecho. Foi a partir dessa obra que surgiu o gênero, não é nem gênero, né, mas o tipo romance de formação. Por que romance de formação? O que é um romance de formação? É quando a pessoa em questão, o personagem em questão, jovem, sai da casa dos pais, sai para conhecer o mundo, formar-se. Por que de formação? É porque a pessoa, homem ou mulher, tem a necessidade de formar-se para a vida pública, para a polis, para o coletivo. Então, antes tinha a criação familiar ou a instrução, né, dado por preceptor e tudo mais, a vivência, o conhecimento de mundo, ele tem que adquirir fora de casa. Isso revela algo que é muito importante naquele período histórico, a formação cultural do burguês. Mas essa questão da formação do burguês, do homem alemão, naquele período, está aqui em Goethe o tempo todo, inclusive no Fausto. Agora, para entender Fausto, a gente tem que retroagir um pouco mais ainda no tempo, né? Porque Fausto, ele aborda a questão de um mito medieval e há outras questões do Renascimento que trazem implicações para essa obra. Então, o que era a Alemanha no século XVI? A Alemanha era aquele espaço onde surgiu quem? O Lutero. E o Lutero só foi possível sobreviver e causar o impacto que causou graças ao quê? A invenção da imprensa e graças ao declínio do poderio da igreja, né, que já estava em descrédito. Graças à inquietação da aristocracia com o poder da igreja. A aristocracia já estava querendo mais poder, por isso que protegeram Lutero, inclusive. Então, quando Lutero fixou lá as 95 tábuas
na igreja. Isso foi em 1517. Claro que ele foi perseguido, foi considerado herege, mas ele foi protegido por um aristocrata lá. E aí ele não morreu, ele conseguiu tal. E graças à invenção da imprensa do Gutenberg, ele traduziu a Bíblia chegou às pessoas estavam em contato com o texto original, com a Bíblia traduzida, elas podiam ler e formar-se. E aí começaram a duvidar de tudo que a igreja fazia, porque a igreja estava abusando, a igreja estava cobrando indulgência, prometendo a salvação da alma. E isso foi o principal mote para Lutero contestar. E essa questão importa muito aqui para Fausto, eu já vou explicar. A Alemanha, naquele momento, era o país onde surgiu Lutero, país onde surgiu Gutenberg. Pensem que era um país que estava ficando muito importante. A gente está aqui no Renascimento, período da retomada da Antiguidade Clássica, os valores clássicos à tona, redescoberta de textos gregos, toda essa mudança de visão, o declínio da cultura medieval e do poderio da igreja, a formação dos estados absolutistas, né, do poderio da aristocracia, que depois lá no século XIX cai por terra de uma vez por todas, porque a burguesia já está bem fortalecida. Então a gente está neste momento aqui, século XVI, essa situação, a Alemanha despontando como um país potente, essa questão vai se arrastando pelos séculos, o país vai se desenvolvendo, toda essa preocupação com a formação burguesa, sobre a qual se debruça Goethe, e aí a gente tem Fausto. E agora sim dá para falar de Fausto. Essa obra de Goethe é baseada numa lenda medieval, né? Parece que esse Dr. Fausto realmente existiu. E eu até já fiz um vídeo em Mito Moderno Fausto. Eu falo de Fausto em várias obras. Fausto é do século, acho que 15, 16, não sei. Mesmo no Renascimento é um período de alta religiosidade. A Igreja Católica é contestada, mas temos aí o protestantismo. E toda essa questão de bem, mal, todo o imaginário medieval ainda está em voga. A gente está num momento em que magia era considerada ciência, né? Alquimia, essas coisas. E Fausto era um doutor que era alquimista, ele fazia essas experiências todas. Só que era um doutor que já tinha atingido, já tinha feito todas as experiências cabíveis naquele momento, e ele já não tinha mais o que fazer. E a gente sabe, uma pessoa que não tem o que fazer fica entediada, sente um vazio, assim, não consegue preencher tudo, aborrece, porque nada é novidade. E a gente sabe, mente vazia é a oficina do diabo. E aí o que ele faz? Um pacto com o enviado do diabo, que é o Mefistófeles. Em troca de poder absoluto, vida quase que eterna, né? Que durou 24 anos, juventude e tudo mais, Fausto entrega a alma dele ao diabo. É essa história da lenda. E o que o Goethe faz aqui? Conta essa história. Então ele reúne a questão da lenda medieval com todas essas questões caras do contexto alemão. Tudo isso que eu falei para vocês. E vou pontuar mais precisamente aqui na obra. Logo aqui no começo tem um prólogo no céu, em que Mefistófeles e o Altíssimo, Deus, fazem uma aposta. Deus acredita na salvação de Fausto. Ele acredita que Fausto não vai se deixar envolver com as propostas do diabo. Ele percebe Fausto como um homem de fé. E essa passagem é muito importante porque isso está relacionado diretamente ao protestantismo. Ele fala bem assim, que o homem de bem, na aspiração que obscura o anima, da trilha certa se acha sempre a par. Isto é o cerne do protestantismo, principalmente, não só de Lutero, mas de Calvino também. Porque qual é a crítica deles em relação à indulgência? A Igreja Católica estava ali cobrando das pessoas, vendendo indulgências, por quê? Com base no que tinha dito São Tomás de Aquino, que foi um grande teórico da escolástica. O São Tomás de Aquino dizia que as pessoas, se arrependessem dos pecados, elas seriam salvas. E aí, com base nisso, a igreja começou a cobrar. Tipo assim, você será salvo se arrepender e pagar tanto à igreja que nós vamos salvar sua alma. E aí começaram a vender indulgências, porque afinal de contas precisavam construir a Basílica de São Pedro no Vaticano. Uma das críticas de Lutero foi, não, a salvação tem que ser pela fé. Então Lutero retoma Santo Agostinho,
um outro grande teórico, um dos pais da igreja aí do século V. Ele falava que a salvação era pela fé. Quem viu meu vídeo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, eu discuto isso melhor. Então, você tem que ter fé e Deus vai reconhecer quem tem fé. E aí vem a ideologia do povo predestinado, aquele escolhido por Deus, porque Deus vai reconhecer quem tem fé e vai escolher. É disso que Deus aqui está falando. O Fausto é um homem de bem, ele reconhece em Fausto a fé. Então isso é crucial para entender a obra. Fausto acaba fazendo o mesmo pacto com Mefistófeles, então um pacto de 24 anos de poder absoluto, juventude, beleza. A contrapartida é, o Fausto não pode desejar que o momento que ele estiver vivendo, seja ele qual for, ele não pode desejar que esse momento se acabe. E aí a gente lembra do eterno retorno de Nietzsche, né? O que é o eterno retorno? É mais ou menos isso. E aí a gente vai pensar, Nietzsche leu Goethe? Certamente. E aqui no livro primeiro, ele começa, ele apronta bem. Aqui surge a figura da Gretchen, a Margarida, uma moça pobre, e ele já todo jovem, né? Ele seduz a moça, desgraça com a família dela, provoca a morte do irmão, da mãe, engravida a moça, abandona a moça. A moça acaba matando o próprio filho, é presa, acaba morrendo, enfim. No segundo livro, ele segue aprontando, certo? No segundo livro parece não ter muita relação com o primeiro, não é uma continuidade, mas no segundo livro ele se casa com a Helena de Troia. Então perceba, ele é considerado um predestinado. Ele casa com a Helena de Troia. Então o que isso significa? Uma aliança com a antiguidade clássica. A obra clássica, não há que se falar spoiler, no final ele está lá numa situação e deseja que aquela situação não se acabe, ele fala, oh, como é divino, maravilhoso, alguma coisa assim. E aí vem Mefistófeles, né? Cobrar o acordo, o pacto. A Mater Gloriosa, né, um espírito do bem, salva o Fausto. O diabo não leva a alma de Fausto. Então, Fausto triunfa. Deus o escolheu, ele é escolhido, ele é predestinado. Então, resumo da história, né? O que temos aqui? O que representa essa obra? Ora, Fausto é a representação do povo alemão, com poder absoluto. A gente está falando do século XVIII, século XIX, hein? Poder absoluto. É o povo escolhido, essa é a ética protestante. O povo escolhido por Deus, escolhido por sua fé, procura um passado mítico, faz aliança com a antiguidade clássica, ainda triunfa, vence o diabo. Vejam só o poderio, vejam só a importância de uma obra dessa para formar a identidade do povo alemão. Então é uma obra que tem uma função tal qual Eneida, de Virgílio, tal qual os Lusíadas de Camões. É uma obra para fortalecer a identidade de um povo buscando um passado mítico de glória. E neste caso especificamente, uma proteção divina. Ele passa a perna no diabo, ele vence o diabo, Deus o escolhe. Então, Fausto representa isso, o povo alemão. Tem essa função de fortalecer a identidade do povo alemão naquele momento, até que culminou na unificação do país, né, aquele momento de formação dos estados nacionais. E essa questão vai ser retomada apenas por Thomas Mann, século XX, depois de Hitler. Depois de Hitler, Thomas Mann faz o quê? Escreve Dr. Fausto. Diálogo franco com essa obra. Só que o final, eu já fiz o vídeo, dei uma olhadinha. Falo bastante sobre essa obra para falar da outra também. No final, o desfecho é totalmente diferente, né? Não há perdão para o povo alemão. Então é isso, é muita coisa para um vídeo só. E não tem jeito de um vídeo como esse não ficar longo. E a minha vontade era destrinchar várias coisas que eu falei aqui, mas é impossível. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijinho.